Amém? Então 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e é esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Verso 15: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, diga, estamos certos, que obtemos aos pedidos que lhe temos feito. Amém? Então esses versículos nos mostram a importância de duas coisas: de primeiro conhecermos a vontade de Deus. Amém? Por que temos que conhecer a vontade de Deus? Para que possamos pedir segundo a sua vontade. Amém? E se nós soubermos pedir segundo a vontade de Deus, João ele nos ensina que Deus nos ouve. Muita pessoa fica falando: Senhor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Talvez Ele não esteja ouvindo mesmo, porque você não está pedindo de acordo com a vontade dEle. Mas se você tem certeza que está pedindo de acordo com a vontade de Deus, nós temos convicção de que Ele nos ouve. Amém? Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Sim ou não? Precisamos conhecer a palavra, porque a palavra reflete a vontade de Deus. E quando nós conhecemos a vontade de Deus e oramos de acordo com a vontade de Deus, o que acontece? Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, o verso 15 diz o quê? Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, conforme Ele nos ensinou, nós temos convicção plena de que Ele nos ouve. E se temos convicção de que Ele nos ouve, nós recebemos aquilo que lhe temos pedido. Amém? Diga, Deus, Ele não é mentiroso. Então Ele já estabeleceu que Ele ouve aquilo que nós pedimos. E se Ele ouve, Ele cumpre o que Ele prometeu na palavra dEle. Só que existem vários tipos de oração. As pessoas acham que a oração é um pacote só. Senhor, se for tua vontade, muda a história da minha vida. Senhor, se for tua vontade, cura fulano. Senhor, se for tua vontade, faz isso. Senhor, se for tua vontade, afasta a montanha. Tira essa montanha, tira essa circunstância. Senhor, se for tua vontade, faz isso, faz aquilo outro. Amém? Só que nós precisamos que existem vários tipos de oração, tipos diferenciados de oração. Existe a oração da fé, e nós já estudamos a oração da fé. Qual é a oração da fé, pastor? Se disseres ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, assim será contigo. Porque tudo que pedires em oração, crede que recebeste, que assim será contigo. Amém? Então nós precisamos entender que existe um tipo de oração que é a oração da fé. Então se nós precisamos de uma cura, nós vamos receber a cura através de quê? Da oração da fé. Em nome do Senhor Jesus, eu determino enfermidade saia do meu corpo. Tudo que pedires em oração, crede que recebeste. Obrigado, Senhor, porque eu já estou curado. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si nossas dores, doenças e enfermidades. E se eu crer que eu sou curado, no reino espiritual vai acontecer no reino natural. Vai ser assim conforme eu tenho crido. Amém? Isso é a oração da fé. Foi o que Jesus fez ao falar com a figueira: ninguém jamais coma fruto de ti. Ele fez uma oração da fé. Ele determinou para a figueira. E a figueira secou desde a raiz. Por quê? Porque Jesus falou. E quando você fala crendo, acontece. Diga, se eu falar crendo, vai acontecer. Por quê? Se eu creio com o coração e confesso com a boca, este é o espírito da fé. E nós precisamos crer nisso. Mas eu não quero falar sobre a oração da fé hoje não. Hoje eu quero falar sobre a oração de entrega ou de consagração. No culto, na reunião passada, nós conversamos sobre Atos capítulo 4, você se lembra? Na qual os discípulos estavam sendo perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos sacerdotes. E aí eles falam: Senhor, está acontecendo tudo conforme o Senhor predeterminou. Lembra que a gente falou isso? Nos concede ousadia para pregar o Evangelho. Então nós vemos a reação dos discípulos diante de uma circunstância. Os discípulos não pediram para Deus tirar a circunstância. Por quê? Porque eles sabiam que aquela circunstância ia acontecer. E como é que eles sabiam? Porque estava escrito no Salmo 2:
Ó, as nações, os reis da terra e as nações se juntaram contra o nosso Senhor e o ungido do Senhor. E naquele momento estava acontecendo exatamente isso. E ele diz: conforme o Senhor previu, está acontecendo. Amém? Por isso que às vezes, nem sempre nós vamos repreender a circunstância, repreender o mal, porque talvez a circunstância que esteja levantando da nossa vida esteja previsto que vai acontecer. E nós precisamos estar atento a isso. Nem sempre aquela circunstância, você estar bem ou você estar mal, não significa, bem ou mal, vou melhorar a frase, você está no momento de bonança ou dentro de uma tempestade, isso não quer dizer que você está ou não está na perfeita vontade de Deus. Você pode estar numa bonança e estar na perfeita vontade de Deus, e você pode estar numa tempestade e também estar na perfeita vontade de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos considerarem indignos por causa do Filho do Homem. Regozijai e exultai nesse dia, porque grande é o vosso galardão no céu. Ser perseguido é bíblico, amém? E a Bíblia diz que todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não ouvi nenhum aleluia, vou tentar de novo. Todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Diga: eis-me aqui, Senhor. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a oração de consagração, que é aquela oração na qual, mesmo sabendo o que vai acontecer, ou não sabendo o que vai acontecer, nós dizemos: eis-me aqui. Abre Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. Glórias e glórias ao teu nome. E nós vamos ver o exemplo do mestre, o nosso maior exemplo. Você está sendo abençoado? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus 26, verso 36. Jesus no Getsemane, ou Getsemane, da forma que você preferir, amém? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Diga: Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou. Verso 38. Então lhe disse, olha o que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha para mim, por favor, depois a gente vai voltar. Vou fazer uma pergunta: por que Jesus estava angustiado? Por que Jesus estava triste? Por que a alma dele estava, como diz aqui, profundamente triste até a morte? Você sabe por quê? Ninguém sabe? Aleluia. Já tinha começado a receber, mas ele ainda não recebeu as consequências disso. Jesus, ele conhecia as Escrituras. Como é que ele venceu Satanás no deserto? Porque ele conhecia as Escrituras. Satanás tentou: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. Aí Jesus falou: não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga: Jesus conhecia o que estava escrito. E ele conhecia também Isaías 53, que hoje à noite nós vamos celebrar, hoje na tarde nós vamos celebrar Isaías 53. O que tem lá em Isaías 53? Você sabe? Vamos lá. Deixa marcado João 26, Mateus 26, que a gente vai voltar, e vamos para Isaías 53.
Eu vou ajudar você, amém? Aleluia. Aleluia. Na verdade, nós vamos começar a ler de Isaías 52, do verso 14. Jesus conhecia as Escrituras. Diz assim, 52:14: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que de outros dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. 53, verso 1: Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído, diga moído, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pula para o verso 7: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a boca. Como o cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriram a boca. Verso 10: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Amém? Isaías estava falando de quem? Você tem certeza disso? Isso é a paixão de Cristo. É o momento em que ele foi entregue no Getsemane, ele se entregou no Getsemane e começou a sofrer, começou a ser chicoteado, humilhado. Socaram o rosto dele, cuspiram nele, chicotearam ele e depois crucificaram, botaram a coroa de espinhos nele. Amém? E ele sabia que ia acontecer isso com ele. E nesse momento ele estava no Getsemane, dizendo assim: eita, vai acontecer. Tudo o que foi escrito vai acontecer. Eu vou ser traspassado, eu vou ser moído, o meu corpo será desfigurado. Ninguém vai ver beleza em mim, porque eu vou ser severamente maltratado. Tenta imaginar você, imagina que você é Jesus, sabendo que dentro de algumas horas, ia 3 horas da tarde do dia seguinte. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, hein? É ruim, irmão. Por mais que Jesus seja o Filho de Deus, ele era um ser humano. Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou de ser Deus e se tornou homem como qualquer um de nós. E você precisa entender isso. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E se eu conseguir vencer, você também vai. Amém? Mas ele teve fome, ele teve sede, Como é que você sabe que ele teve fome, pastor? Porque ele foi na figueira atrás de figo. Ele teve sede. Como é que você sabe que ele teve sede, pastor? Porque ele estava lá com a samaritana perto do poço e pediu água para beber porque estava com sede. Ele teve sono. Como é que você sabe, pastor? Ele estava tão cansado que numa tempestade ele conseguia dormir tranquilamente. Amém, irmãos? E ele sentiu dor. E ele sabia que ia passar por um martírio muito grande. E ele estava no Getsemane, dizendo assim, ele ousou dizer a Deus: Pai, por mais que eu conheça as Escrituras, porque na verdade foi eu mesmo que escrevi, ou você crê que Deus é o mesmo? Ou Deus é diferente? Deus Pai tem o mesmo pensamento que o Deus Filho.
E o Espírito Santo também tem o mesmo pensamento que eles, ao ponto do Espírito Santo inspirar Isaías para Isaías escrever o que a gente leu. Então foi Jesus que escreveu. Ele era o Verbo que estava no princípio. Amém? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o próprio Jesus escreveu o que ele ia sofrer. Só que escrever é fácil, né? O difícil é estar ali. Agora eu vou passar por aquilo que eu previ que eu ia passar. E a alma dele se agitou, a alma dele se entristeceu, a alma dele entrou em agonia. Em Lucas capítulo 22, verso 44, não precisa abrir, diz que o suor dele se transformou em sangue. Eu estava assistindo um documentário, os médicos dizem que isso acontece quando a pessoa está em extrema agonia, em extremo desespero. O suor chega a se transformar em sangue. Tem um nome que agora eu não me lembro qual é o nome. Amém? Aleluia. Então ele chegou ao extremo da pressão. E aí ele, naquela pressão, eu não vou dizer que Jesus fraquejou, mas que ele chegou para Deus e ele falou assim: Senhor, se for possível, olha o que ele diz, se possível, verso 39, passa de mim esse cálice. Se for possível, se eu cumprir o seu plano sem que eu sofra. Amém? E nós vamos passar por isso, irmãos. Todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E existem duas situações em que você vai precisar ir para o Getsemane. Quais são as situações, pastor? Primeiro, quando você souber que vai ser maltratado. Paulo, em Atos capítulo 20, ele sabia que ele ia ser maltratado. O Espírito já tinha avisado para ele. E o profeta Ágapo também avisou para ele que ele ia sofrer em Jerusalém. Depois a gente vai para lá. Então ele sabia que ele ia passar por um sofrimento. E qual é a outra situação? É quando Deus te chama e manda você fazer algo que você não sabe o que é, ou que você não queria fazer. Abraão estava em casa com a sua família. De repente Deus aparece e diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão queria ir, irmãos. Ele planejou essa viagem. São duas situações em que Deus vai te desafiar, em que Deus vai provar a sua fé. Mas por que Deus faz isso, pastor? É muito simples. Porque Deus tem um plano e um plano para a sua vida, e quer que você cumpra o plano que Deus estabeleceu na sua vida. E nem sempre vai ser aquilo que você gostaria de fazer. Jesus, ele falou assim: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, tira de mim a cruz, tira de mim o sofrimento. E às vezes nós vamos ser chamados para fazer coisas, nós vamos ser chamados para entrar em um ministério, talvez, normalmente é isso, que a gente nem sonhava que ia entrar. Mas pastor, isso é bíblico? É. Moisés era apenas um pastor de ovelhas, estava com sua esposa, seus 2 filhinhos, ele não pensava mais em voltar para o Egito. E aí Deus chega para Moisés e fala: meu querido amigo, o plano que eu estabeleci para você vai começar a partir de hoje. E eu vou dizer para você, irmão, Moisés fez de tudo para não ir. O que eu vou dizer? Mas eu sou fraco, eu sou isso, minha voz, eu não tenho voz para falar. Amém, irmãos? Se aconteceu com Moisés, vai acontecer com você. Se Deus quisesse, preste atenção nessa frase, se Deus quisesse que você fizesse o que você pode fazer, Ele não te chamaria. Porque para você fazer o que você pode,
presta bastante atenção. Para você fazer o que você pode, você não precisa de Deus. Agora, para você fazer o que você não pode, você precisa de Deus. Mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco. Quem falou isso? Gideão. Jeremias disse: eu sou apenas uma criança. Só que Deus, Ele não vai te obrigar a fazer, como Jesus não era obrigado a fazer. Jesus nasceu para morrer na cruz, você sabe disso? Por quê? Porque foi profetizado antes. E você e eu já nascemos com um propósito. Já existia um propósito, Deus escreveu algo para ser feito, e depois você nasceu para fazer aquilo que já estava pronto. Diga: Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Em Efésios diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para irmos e fazermos boas obras. Então o plano já está pronto. A questão é: você vai aceitar aquilo que Deus escreveu para você? Amém, irmãos? Por isso não despreze o que Deus falar para você. Quando Deus levantar um profeta e dizer para você: serás grande, pregarás a nações, a multidões, não despreze. Dentro de você o Espírito Santo vai confirmar, mas a sua mente vai reagir, como Gideão reagiu, como Moisés reagiu. Mas Deus já escreveu, já está escrito. Amém? A questão é: o que você vai dizer no Getsemane? É isso que é a oração de consagração. Se nós somos imitadores de Deus, se nós temos Jesus como Cristo, como nosso mestre, qual é a sugestão que nós devemos fazer no nosso Getsemane? Diga: fazer o que Cristo fez. Paulo disse: sede imitador de mim como eu sou de Cristo. Vamos voltar para Mateus 26. E o que Jesus disse no verso 39? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos continuar lendo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O que você está disposto a dizer no seu Getsemane? Na hora que verdadeiramente Deus te chamar, e você sabe que é Ele te chamando. Ele já botou no outdoor, Ele já avisou para você em sonhos, Ele já avisou para você através de profetas, Ele já avisou para você através da palavra que Ele escreveu. Você já sabe que tem um chamado, você já sabe que tem um ministério, mas o que você está fazendo no seu Getsemane? Mas eu vou ser perseguido, o que meus amigos vão dizer, o que a minha família vai dizer? O que pode acontecer comigo? Aleluia, aleluia. Esta é a oração de entrega, a oração de consagração, na qual você chega de coração sincero diante de Deus e diz assim: Senhor, não mais eu, não mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não sei aonde vai parar, não sei como vai acontecer, mas eis-me aqui como instrumento teu para que aconteça.
A diferença da oração de consagração é diferente da oração de petição ou oração da fé, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração, crede que recebestes, cremos que já recebemos e assim será conosco, amém? Então a gente só pede uma vez. Isso talvez você precise aprender isso ainda. Então você está pedindo algo para o Senhor, pedindo a cura. Você diz: Senhor, em nome de Jesus, que a enfermidade saia do meu corpo. Crede que recebeste. Pai, eu recebo a cura em nome de Jesus. Então eu já estou curado. Então eu não vou pedir de novo, porque quem tem não precisa pedir novamente. Essa é a oração da fé. A oração de entrega, a oração de consagração não. Tem que ser diária. Tem que colocar na sua agenda para que todos os dias você faça a mesma oração. Qual é a oração, pastor? Bom dia, Pai, obrigado por mais esse dia. Eu declaro de novo que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Que hoje o dia seja dedicado a ti. Eu não quero fazer nada que não seja de acordo com a tua vontade. Se o Senhor quiser me usar na escola, o Senhor vai me usar. Se o Senhor quiser me usar no trabalho, o Senhor vai me usar. Se o Senhor quiser usar na rua, o Senhor vai me usar. Eu já tenho um praxe, irmão, toda vez que adoece alguém lá em casa ou eu mesmo, preciso ir no hospital, faço a oração. Não vejo o resultado imediato, tem que ir no hospital, amém? Diga prudência. Deus estabeleceu os médicos, amém? E aí eu vou para o hospital, falei: Senhor, se o Senhor não curou imediatamente, é porque o Senhor quer que eu faça algo no hospital. Eu já chego no hospital procurando quem que eu vou evangelizar, quem que eu vou falar, com quem que eu vou orar, porque eu sei que tem algo lá. Você sabia que no hospital as pessoas precisam de você? As pessoas estão fragilizadas, muitos não conhecem a palavra, não conhecem o Senhor, muitos estão com sentença de morte já declarada, e você pode ser instrumento de Deus para salvar essas pessoas. Amém, irmãos? E a oração de consagração, ela é diária. Não importa o que vai acontecer, mesmo que seja uma cruz. Foi o que nosso mestre nos ensinou. Ele diz: Senhor, vai doer. Amém? E ele não falou isso rindo não, irmão. Ele falou isso chorando, entristecido, angustiado. Mas ele tomou uma decisão. Diga, ele tomou uma decisão. Irmão, se Jesus não quisesse se entregar, se Jesus desistisse, ele poderia fazer? Sim ou não? O que você acha? Sim, irmãos, ele tinha vontade própria. A Bíblia não é um livro de mentiras. A vontade de Jesus era não ir, irmão, porque ele sabia o que ele ia sofrer. A alma dele se angustiou, entristeceu, suou sangue, desespero. Só que ele tomou uma decisão. E às vezes nós vamos passar por isso. É claro que nós não vamos mais para a cruz, porque ele já foi no nosso lugar, amém? Mas vai chegar um momento em que Deus talvez fale para você e diga assim: saia da sua cidade e vá para outra. Vai evangelizar, vai pregar. Vai no terreiro de macumba. Vá num lugar de prostituição para salvar uma filha minha que está lá dentro. E aí você vai dizer: mas Senhor, eu não posso entrar ali. Existem testemunhos, irmãos. Eu não aconselho homens a irem em lugares de prostituição para evangelizar, amém? Não é bom fugir da prostituição, a palavra diz. Mas existem testemunhos de um homem sozinho. O Espírito Santo falou: vá lá dentro, que tem uma filha minha que precisa ouvir a minha palavra. E ele entrou, sentou na mesa com a garota entregou a vida ao Senhor Jesus, saiu daquela vida e hoje serve ao Senhor, guiada pelo Espírito, amém? Nós não recomendamos homens evangelizar mulher e mulher evangelizar homem, não é recomendado. Mas se o Espírito mandar, obedeça ao Espírito. De repente você é a última chance daquela pessoa, amém, irmãos? Mesmo que você não queira, o Espírito fala: vai numa favela. O Espírito fala: você vai ser missionário na Índia, na África, na China.
É claro que a Ione está dizendo, tem que confirmar. É claro, o Espírito Santo falando. Você não tem dúvida que é ele, amém? Será que Abraão ficou assim? Rapaz, Deus falou comigo, eu vou procurar um profeta. Agora eu vou procurar vou abrir a Bíblia para ver se é isso mesmo. Não, irmão, se foi Deus, obedece, aceita. Você sabe quando é a voz de Deus? Amém, irmãos? E quando você tiver convicção plena que é a voz de Deus, você vai e faz. Essa é a grande questão. A grande pergunta é essa: o que você vai fazer no seu Getsemane, na hora que ele mandar você fazer algo que você não quer fazer, ou algo que vai causar intensa dor? Vamos para Atos capítulo 20, para você conhecer Paulo. Aleluia. Atos capítulo 20. Você achou? Estou tentando achar água por aqui, mas não estou achando. Mas vamos ler aqui, está aqui também é suficiente. Se você achar, você me ajuda. Profeta Ágapo. Mas vamos lá. Verso 22. Paulo, ele está em Éfeso falando aos em Mileto, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Certo? Agapou. Mas deixa. Vamos lá. Verso 22. Paulo falando: e agora estou constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Amém? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aleluia. Isso era o Getsemane de Paulo, amém? Ele sabia que ele ia para Jerusalém e lá ele seria preso, lá ele seria maltratado, seria chicoteado, enfim. Ele sabia que ia sofrer, sabia que ele ia passar por grande tribulação lá. E aqui ele imitou o mestre. Por isso que ele diz: sede imitador de mim como eu sou de Cristo. Aqui ele imitou o mestre. Aqui ele estava no Getsemane dele. E no verso 24, esse versículo que eu amo, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Jesus diz para Ananias que Paulo foi um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios, e importava que ele sofresse por causa do nome de Jesus. Então Paulo já sabia o ministério dele. Amém, irmãos? E no momento em que ele foi posto à prova, você vai ver, se você continuar lendo, você vai ver que muitas pessoas estavam tentando impedir que Paulo fosse. Se você ler nesse entorno, você vai ver que os próprios presbíteros, os próprios irmãos de Paulo diziam: não vá, não faça isso contigo, não seja assim contigo. Vai levantar milhões de pessoas tentando te parar, inclusive dentro da igreja. Vão se levantar pessoas que se dizem suas amigas, mas que não estão entendendo aquilo que você está passando, como se levantou Pedro contra Jesus. Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo. E aí Jesus disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Muitas pessoas vão tentar parar o teu ministério, e eu vou dizer, começa dentro de casa. Aleluia. Muitas pessoas, não porque elas são más, mas porque elas não entendem o propósito de Deus para a sua vida. E você precisa reconhecer, precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E a partir do momento que você tiver convicção do seu chamado, nada pode lhe parar.
Amém, irmãos? Mas pastor, eu tenho dúvida, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Tempo de oração, abra um jejum, converse com Deus, que Deus vai falar com você e vai te dar exatamente aquilo que você tem que fazer. Se você não sabe ainda, não tem convicção plena ainda, tempo de comunhão com Deus talvez esteja faltando na sua vida. Tempo para você ouvir a voz de Deus. O mundo está um caos, irmãos. Ninguém tem tempo para nada. Muito barulho, muita coisa para distrair. Televisão, jornal, brincadeiras, jogos, competições. Tudo isso é para roubar tempo de você. Talvez você precise trocar algo lícito para ter tempo com o Senhor, para ouvir a voz dele. Troque algo lícito, irmão. Um exemplo, eu gosto de assistir o jogo de futebol no domingo à tarde, mas se isso está impedindo de você ouvir a voz do Senhor, pare de assistir o jogo no domingo à tarde. Amém, irmãos? E troque, e chega assim: Senhor, eu oferto esse tempo para ouvir a tua voz. E aí você vai para o seu quarto sozinho, sem barulho, vai orar, louvar, vai engrandecer o nome do Senhor. Amém? Jesus fez isso. Mas por que, pastor? Por que Jesus fez? Por que Paulo fez? Abre em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Hebreus 12, você achou? Diga amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Preste atenção agora, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Eu quero chamar a atenção para algumas palavras que ele diz no verso 2: em troca da alegria que lhe estava proposta. Diga do galardão, diga da recompensa. Quando você entender que aquilo que você fizer vai te trazer uma grande recompensa, você permanece firme e suporta até uma cruz. Aleluia. Aleluia. Visão, enxergar aquilo que Deus quer fazer, o plano de Deus. Sabe por que Estevão não fugiu? Porque ele viu a alegria maior. Ele sabia que ele precisava ser o primeiro mártir. E quando ele estava na perfeita vontade de Deus, sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. Aleluia. E por causa de Estevão, por causa da morte dele, houve a dispersão da igreja e começou a se pregar o evangelho no mundo. Se não houvesse a morte de Estevão, não haveria dispersão. Se não houvesse a dispersão, Saulo não pediria carta para Damasco. E se Saulo não fosse a Damasco, ele não veria grande luz, não se tornaria um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Não teria chegado em Roma com essa palavra. Se não chegasse em Roma, Constantino nunca ia se converter e fazer do cristianismo a religião oficial de Roma, para se tornar e se espalhar pelo mundo. Aleluia. Diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
quando você estiver sendo desafiado pelo propósito de Deus para a sua vida, e aquilo te causar um mal-estar dentro de você, a sua alma se debatendo: eu não quero largar isso que eu tenho, eu não quero largar aquilo, eu não quero sair daqui, eu não quero fazer isso, eu não quero, não vai ser legal, eu vou para o desconhecido, eu não sei o que vai me acontecer. E aí você toma uma decisão e diz assim: seja feita a tua vontade. Você já está em condições de fazer isso? Você já está em condições de chegar para o Senhor, chegar para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade?